No coração do vazio interestelar, uma mensageira silenciosa continua sua jornada há quase meio século. Lançada em 5 de setembro de 1977, a Voyager 1 deixou a Terra com uma missão clara: explorar os confins do Sistema Solar e levar consigo um retrato da humanidade. Com um disco dourado contendo saudações em 55 idiomas, sons da Terra e instruções sobre como entender a linguagem humana, ela cruzou fronteiras que nenhum objeto construído pelo homem jamais havia atravessado. Ela sobreviveu à radiação cósmica, às temperaturas extremas e ao esquecimento, enviando de volta ecos de um universo onde o tempo e o espaço seguem leis que ainda estamos longe de compreender. Em meio ao seu silêncio eletrônico, a sonda se tornou uma espécie de cápsula do tempo interestelar, vagando para sempre em direção ao desconhecido, enquanto carrega consigo a essência de um planeta azul que ousou sonhar alto demais. Já deixe seu like no vídeo e inscreva-se no canal se não for inscrito. E vamos juntos entender exatamente o que ou quem respondeu a Voyager 1 de forma tão assustadora e misteriosa. Durante décadas, a Voyager 1 enviou dados regulares e previsíveis à NASA. Um fluxo constante de sinais rotineiros que se tornaram quase um sussurro familiar vindo das profundezas do espaço. Nada indicava mudança. Nada indicava vida. Até que algo mudou. Para os engenheiros do Jet Propulsion Laboratory, cada pacote de dados era como o batimento cardíaco de um paciente em coma, previsível, contínuo, mecânico. A nave operava dentro dos parâmetros estabelecidos desde sua criação. Mesmo após atravessar a heliopausa, a fronteira invisível que separa o Sistema Solar do espaço interestelar, ela continuava a desempenhar sua função com precisão quase poética. Porém, com o tempo, o espaço interestelar revelou-se menos vazio do que se imaginava, um ambiente permeado por radiação, poeira cósmica e forças gravitacionais sutis que influenciam até os corpos mais distantes. Em 6 de novembro de 2024, o Deep Space Network, o conjunto de antenas responsável por captar os sinais da sonda, recebeu um pacote de dados diferente, discreto, sutil, mas impossível de ignorar. A Voyager 1 havia alterado sua rota. Nenhum comando havia sido enviado. Nenhum erro registrado. Sem explicação técnica, ela simplesmente mudou de direção, apontando para uma região do universo não catalogada, sem estrelas mapeadas, sem registros astronômicos, um pedaço de escuridão pura. Essa mudança de curso foi tão leve que, em um primeiro momento, pensou-se em uma anomalia nos dados ou em um reflexo instrumental. Contudo, a consistência nas leituras ao longo dos dias seguintes eliminou qualquer dúvida. Algo havia de fato acontecido. A rota da sonda agora a levava para uma zona completamente desconhecida do cosmos, um território que não constava em nenhum catálogo astronômico conhecido, uma fenda escura entre constelações. O silêncio da NASA foi imediato. Nenhum comunicado oficial, apenas murmúrios internos vindos do laboratório de propulsão a jato, sugerindo algo impensável. A sonda havia tomado uma decisão por conta própria. Mas como? A Voyager 1 não possui inteligência artificial. Ela é alimentada por um gerador termoelétrico de plutônio e funciona com um sistema de comandos pré-programados nos anos 70. Sua tecnologia é anterior à internet, ao Wi-Fi, e até mesmo aos computadores pessoais como os conhecemos hoje. Para os cientistas que acompanham sua trajetória, a ideia de que uma máquina tão rudimentar pudesse demonstrar qualquer tipo de autonomia era, no mínimo, absurda. No entanto, os dados indicavam isso: uma mudança sem instruções, sem lógica computacional aparente, uma decisão sem precedente. E isso levantou uma pergunta incômoda. E se ela não estivesse mais sozinha? E então veio o som.
Um zumbido de baixa frequência registrado entre os dados. À primeira vista, parecia apenas ruído instrumental, algo comum para um equipamento tão antigo e exposto. Mas o padrão se repetia, com precisão matemática. Não era interferência solar. Não era ruído térmico. Era uma estrutura rítmica constante, como uma assinatura acústica codificada. Um pesquisador da Universidade de Stanford descreveu como o espaço cantando em código. O som parecia pulsar em frequências que lembravam compassos musicais, algo totalmente fora do padrão dos sinais naturais emitidos por estrelas, pulsares ou buracos negros. O comportamento do sinal levantou hipóteses que variaram desde oscilações de partículas em campos magnéticos ou até comunicações extraterrestres. Em laboratórios espalhados pelos Estados Unidos e Europa, especialistas começaram a aplicar algoritmos de decodificação, os mesmos utilizados para traduzir sinais de rádio de exoplanetas e transmissões criptografadas. Mais perturbador ainda, a frequência do sinal não fazia parte das bandas utilizadas na comunicação espacial humana. Era algo além, algo que a Voyager, contra todas as expectativas, parecia entender. Dias depois, a sonda redirecionou seus sensores para a origem do sinal, por vontade própria, como se estivesse curiosa. Nenhuma alteração foi registrada em seus propulsores. Nenhum comando emitido pela Terra poderia ter causado tal movimento. Os registros do Deep Space Network mostravam um padrão deliberado. O alinhamento dos sensores foi ajustado com precisão, como se houvesse uma intenção por trás da manobra. Não era apenas um redirecionamento, era uma escolha. Simulações foram realizadas, hipóteses foram testadas. Nenhum comando havia sido enviado. Nenhuma falha explicava a reorientação. Dentro do ruído, um eco foi identificado. Um reflexo que imitava exatamente o pulso da Voyager. Um espelho. Como se algo ou alguém estivesse respondendo. Esse eco não era simples reverberação de sinais, mas uma replicação quase perfeita do padrão emitido pela própria sonda, como se fosse uma resposta ou até uma imitação. A possibilidade de um fenômeno natural altamente coincidente foi considerada, mas logo descartada. A precisão da réplica era muito específica. A ideia de uma consciência capaz de escutar, entender e devolver um sinal tornou-se impossível de ignorar. Lembramos então do Golden Record, o disco dourado com músicas de Bach, saudações humanas e sons da Terra. A Voyager não foi construída para encontrar vida, mas talvez dessa vez tenha sido ela a encontrada. Esse disco foi um gesto de esperança, uma cápsula cultural lançada ao vazio, com a remota expectativa de que um dia alguém pudesse encontrá-lo. Agora, diante da estranha resposta, essa esperança parece ter deixado o campo da ficção científica e entrado na realidade observável. Afinal, se existe uma inteligência capaz de responder, será que ela também é capaz de compreender? A descoberta colocou em xeque as bases da astrofísica moderna. Sempre pensamos no universo como um palco mudo, onde lançamos perguntas sem resposta. Agora algo, ou alguém, parece ter respondido, não com palavras, mas com um comportamento. Isso muda tudo. A comunicação, tal como entendemos, sempre foi baseada em linguagem. Mas e se a linguagem universal não for verbal ou escrita, mas sim vibracional, energética, baseada em padrões rítmicos e frequenciais? Isso reconfigura a forma como buscamos vida fora da Terra. Talvez não devêssemos procurar palavras, mas padrões, não imagens, mas intenções codificadas no próprio comportamento da matéria. Padrões de frequência coincidem com escalas musicais. Estrutura, harmonia. A sonda que foi feita para escutar, agora parece estar sendo escutada. Alguns especialistas começaram a comparar o sinal com obras musicais conhecidas, encontrando semelhanças com progressões harmônicas utilizadas por Mozart, Debussy e até sons tribais de culturas indígenas. A coincidência poderia ser acidental. Mas e se não for? E se a música, como forma de estrutura vibracional,
for realmente uma linguagem universal. Nesse caso, o que a Voyager captou pode ser mais do que um ruído, pode ser uma mensagem com alma. Agências espaciais do mundo todo começaram a redirecionar seus satélites e telescópios para a região apontada pela Voyager 1. Mas até agora, apenas o silêncio. Um silêncio cortado por uma frequência rítmica e persistente. Em observatórios da Europa, Ásia e América Latina, astrônomos se revezam dia e noite monitorando a área. Nenhuma anomalia visual foi detectada, nenhum corpo celeste, buraco negro ou estrela jovem. Apenas uma escuridão que pulsa. A ausência de fontes visíveis de radiação nessa direção aumenta ainda mais o mistério. Afinal, o que poderia estar emitindo um sinal tão preciso sem deixar rastro de luz, calor ou massa? O físico teórico Adam Frank sugeriu uma analogia. Quando uma pedra cai na água, gera ondas. Se outra pedra gera ondas que se combinam com as primeiras, não temos apenas ruído. Temos diálogo. É essa a linha de raciocínio que está começando a guiar os estudos. E se a comunicação não vier com palavras, mas com ressonâncias? O universo pode ser um lago imenso, e talvez estejamos apenas começando a perceber que não estamos lançando pedras sozinhos. Outra inteligência, outro observador, pode ter notado nossas ondas, e agora está testando as suas próprias. A Voyager 1 hoje está a mais de 24 bilhões de quilômetros da Terra. Cada dado leva mais de 22 horas para chegar até nós. Pequenos atrasos começaram a surgir. Desvios. Respostas que parecem evoluir. Equipamentos de análise começaram a detectar variações mínimas nos tempos de chegada, sugerindo uma nova distância, uma aceleração ou influência gravitacional inesperada. Essas oscilações podem ser causadas por campos de força ainda não catalogados, ou, em uma hipótese mais ousada, por uma alteração deliberada na posição da sonda em resposta ao sinal que ela recebeu. A ideia de interação não pode mais ser descartada. Nada disso estava previsto. Nada disso deveria estar acontecendo. Mas está. Em conferências restritas, engenheiros e físicos discutem hipóteses que antes seriam taxadas de especulação irresponsável. A simples possibilidade de que a Voyager tenha detectado uma forma de consciência fora da Terra já é suficiente para abalar paradigmas centenários da ciência. O que estamos presenciando pode ser o prenúncio de uma nova era, onde a exploração espacial deixa de ser apenas observação passiva e passa a ser comunicação ativa. A pergunta que ecoa agora entre cientistas, filósofos e curiosos é simples e assustadora. Estamos mesmo sozinhos? Ou alguém já nos ouviu? Imagine um disco voador despedaçado no deserto do Novo México, meninos correndo espantados em uma escola na África, ataques a pessoas que deixam marcas no corpo. Você acredita? Prepare-se, porque vamos começar uma jornada por 5 dos episódios mais misteriosos e assustadores sobre contato extraterrestre já registrado. De um misterioso acidente em Roswell até um dia comum em uma escola no Zimbábue que virou um marco na ufologia. Mas antes, deixe seu like no vídeo e inscreva-se no canal caso ainda não seja inscrito. Ative o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo novo lançado. Agora se segure no sofá e pegue a pipoca. Incidente de Roswell. Imagine isso. É julho de 1947. No silêncio seco do deserto do Novo México, um fazendeiro sai para checar o pasto após uma tempestade. Mas, ao invés de encontrar apenas barro e cercas caídas, ele dá de cara com destroços estranhos, pedaços de metal brilhante, finos como papel, mas impossíveis de rasgar. O nome dele? William Mac Brazel. O que ele encontrou naquela fazenda? Essa é uma das maiores perguntas sem resposta da história moderna. Poucos dias antes, os Estados Unidos já estavam em alerta. Em junho de 1947,
O piloto Kenneth Arnold avistou 9 objetos voando em formação sobre o estado de Washington. Ele descreveu os movimentos como um pires saltando sobre a água. E pronto, nascia o termo disco voador. Em meio ao clima tenso da Guerra Fria, qualquer coisa fora do normal no céu era motivo de preocupação. E quando os destroços misteriosos apareceram em Roswell, ninguém sabia ao certo o que estavam enfrentando. Mac Brazel levou os fragmentos ao xerife local. Pouco depois, militares da base aérea de Roswell chegaram ao local, liderados pelo Major Jesse Marcel. Eles recolheram tudo. Então, no dia 8 de julho, a bomba caiu. A Força Aérea dos Estados Unidos divulgou que havia recuperado um disco voador. Essa notícia correu o mundo. Os jornais estamparam manchetes que até hoje são lembradas como o ponto de virada na ufologia moderna. Mas foi só por 24 horas. No dia seguinte, os militares voltaram atrás. Disseram que foi tudo um engano. Os destroços não passavam de um balão meteorológico. Uma nova coletiva foi convocada. Desta vez, com fotos dos supostos materiais do balão. Mas aí começou o mistério. Por que um major experiente confundiria um simples balão com algo tão incomum? Por que tanto segredo? E por que, anos depois, novas explicações começaram a surgir? Nos anos 90, o governo americano revelou que os destroços pertenciam a um programa secreto chamado Projeto Mogul, que usava balões para detectar testes nucleares soviéticos. Até aí, tudo bem. Mas os rumores não pararam. Pessoas afirmaram ter visto corpos alienígenas sendo levados por caminhões. O próprio Major Marcel, anos depois, declarou que o que ele viu não era deste mundo. Outros mencionaram materiais com símbolos desconhecidos e peças que se moldavam e voltavam ao normal sozinhas. Alguns até dizem que houve uma autópsia extraterrestre. Seriam essas histórias fruto de alucinação coletiva? Ou seria a verdade sendo abafada? Hoje Roswell é praticamente a capital mundial dos OVNIs. Museus, festivais, passeios turísticos, tudo gira em torno daquele julho de 1947. Mas a pergunta continua. O que realmente caiu naquele rancho? Balão? Nave? Mentiras? Ou uma verdade tão grande que o mundo ainda não está pronto para ouvir? Operação Prato. Imagine uma ilha isolada do estado do Pará, no arquipélago de Marajó, onde moradores diziam que luzes estranhas apareciam à noite, disparavam raios brilhantes e deixavam marcas estranhas no corpo de quem ousava olhar para o céu. Esses raios vampiros, apelidados de chupa-chupa, aterrorizavam famílias inteiras. Essa não é uma história de ficção. É o incidente de Colares, que desencadeou a secreta Operação Prato, conduzida pela Força Aérea Brasileira entre 1977 e 1978. Quais foram os limites entre o militarismo, o inexplicável e o possível contato com algo além da compreensão humana? Tudo começou em abril de 1977, no Maranhão, quando pescadores relataram ter sido atingidos por feixes de luz tão intensos que um deles morreu e outro ficou gravemente ferido. No mês seguinte, essa onda se intensificou em Colares, Pará. Moradores da ilha começaram a relatar luzes no céu que sugavam sangue literalmente de quem estava nas casas. O medo tomou conta da comunidade. Em resposta, o então prefeito José Ildone Favacho Soeiro solicitou apoio militar. A Força Aérea criou a Operação SWAT-OP Prato, uma equipe com câmeras, filmadoras, gravadores e equipamentos de mapeamento se instalou em Colares, determinada a registrar o fenômeno. A Operação Prato teve duas fases principais em 1977, 20 de outubro a 11 de novembro e 25 de novembro a 5 de dezembro. Comandada pelo capitão Irangê Holanda, com apoio do brigadeiro Protásio e de militares como o sargento Flávio Costa, a missão envolveu centenas de testemunhas, dezenas de imagens fotográficas e horas de filmagens não divulgadas ao público. Relatos dramáticos. Luz que queima. A equipe documentou incidentes variados. Pessoas, incluindo crianças,
sofreram queimaduras após feixes luminosos tocarem suas peles. Animais também foram atingidos, segundo depoimentos locais e do médico Velaide Carvalho, que tratou cerca de 40 vítimas, com pelo menos 2 mortes atribuídas ao fenômeno. Capitão Rolanda admitiu à imprensa: "Eles estavam irradiando luzes que queimavam a pele. Registramos várias queimaduras." Os efeitos semelhantes à queima irradiada levantam dúvidas sobre uma possível origem tecnológica, ou algo além da tecnologia terrestre. Documentação e evidências. Após 4 meses de investigação, foram coletados cerca de 500 páginas de relatórios, 500 fotos e 16 horas de filmagens. Quase tudo permanecia sob sigilo. Em maio de 2005, alguns documentos foram liberados a ufólogos selecionados durante encontros com oficiais da FAB Documents, cerca de 110 fotos e 160 relatórios. Os relatórios contêm cerca de 300 registros detalhados, incluindo encontros observados diretamente por Rolanda e equipe. Em muitos relatórios, eram descritos coisas como discos iluminados que emergiam da água ou mergulhavam nela. O fim misterioso da operação. Em dezembro de 1977, o Brig Protásio encerrou a operação oficialmente, mas Rolanda continuou investigando de forma não oficial durante meses. O mistério se intensificou em 1997, quando Rolanda cedeu entrevistas a Ademar Gevaert e Marco Antônio Petit, revista UFO. Meses depois, ele foi encontrado morto. A causa oficial foi suicídio, mas seguidores do caso suspeitam que houve coerção. Ufólogos como Jacques Vallée sugerem efeitos de radiação tipo micro-ondas, capazes de causar queimaduras sem deixar marcas externas, compatível com as lesões relatadas. Céticos apontam para a histeria coletiva, fenômenos atmosféricos ou experiências ultra-secretas do governo, talvez relacionadas ao contexto da ditadura militar. Apenas em 2009, foi liberada parte dos documentos oficiais do caso pelo Arquivo Nacional. E ainda muitos continuam em sigilo absoluto. A demora na liberação oficial, segundo Ademar Gevaert, estimula suspeitas de censura. Legado e impacto cultural. A Operação Prato foi considerada um dos maiores esforços secretos do Brasil para investigar OVNIs. Gerou um dos maiores flaps ufológicos da história, influenciando cultura popular, podcasts, reportagens em programas de TV aberta como Fantástico. Colares é hoje referência quando o assunto é OVNI no Brasil. Um verdadeiro Roswell amazônico com memórias vivas de medo e mistério. Mas afinal, o que foi Operação Prato? Um programa militar que errou brancamente ao ignorar a segurança de civis? Uma ameaça real vinda de além do planeta? Ou algo muito mais sombrio vindo de dentro do próprio governo? As testemunhas, documentos, fotos e relatos persistem, mas a verdade pode estar enterrada nas mãos de poucos. E você? Acredita que os raios de luz em colares foram tecnologia extraterrestre? Foi ação do vampiro chupa-chupa? Ou apenas uma arma secreta da ditadura? O ET de Varginha. Imagine a cena. É uma tarde quente de janeiro em 1996, na pacata Varginha, sul de Minas Gerais. A chuva cai forte, o ar traz um cheiro incomum, e 3 jovens voltando para casa fazem algo que mudaria o rumo daquela cidade para sempre. O avistamento das meninas. 3 meninas entre 14 e 22 anos, Liliane, Valquíria e Kátia, decidiram cortar caminho por um terreno baldio, mesmo com a tempestade. Era 20 de janeiro, quando em meio ao vento e à lama, viram algo que não pertencia àquela realidade. Ali, agachado ao lado de um muro, estava um ser estranho. Cerca de 1,60 m de altura, cabeça desproporcional e olhos vermelhos brilhantes, do tamanho de bolas portáteis. Atordoadas e com medo, uma delas gritou: "É o diabo." As meninas correram e contaram à mãe, que as acompanhou até o local. Lá, viu pegadas incomuns e sentiu um odor forte semelhante ao amoníaco. Mas da criatura só restava o silêncio e o cheiro estranho. Nas horas e dias seguintes,
Moradores e agricultores afirmaram ter visto um OVNI pairando sobre propriedades locais. Um casal ligou para a polícia, relatando um objeto com formato semelhante a um submarino, soltando fumaça branca. Enquanto isso, surgiram denúncias surpreendentes. Bombeiros teriam capturado um ser estranho junto a militares, e a criatura teria sido levada em uma caixa. Mais tarde, policiais militares teriam capturado um segundo ser. O caso ficava cada vez mais assustador e misterioso. O programa Fantástico, em fevereiro de 1996, popularizou o caso. A repercussão ganhou força com reportagens internacionais, inclusive no Wall Street Journal. Logo, veículos de mídia global começaram a chamar Varginha de o Roswell brasileiro, aumentando o mistério e o turismo local. A cidade ergueu totens em forma de nave e transformou seu reservatório de água em um disco voador gigante. Apesar de tudo, as autoridades rebatem veementemente. O Exército e a PM afirmam que o movimento de tropas na região foi rotineiro, sem qualquer operação relacionada a extraterrestres. Um inquérito militar concluiu que os militares fotografados não transportavam alienígenas. Eram apenas treinamentos e simulações. A juíza militar Thelma Queiroz decidiu em julho de 1997 que o ET de Varginha nunca existiu, afirmando que os relatos se baseiam em interpretações equivocadas de um cidadão com deficiência intelectual. Mesmo sem provas físicas concretas, continuam os relatos de moradores e bombeiros. Alguns dizem que viram caminhões militares transportando recipientes selados, possivelmente com corpos de seres desconhecidos. Existe até quem afirme que uma das criaturas estava doente ou morrendo. Diversos ufólogos acreditam que pode ter sido um suposto crash de UFO e que as autoridades intervieram prontamente para acobertar o caso. Já um estudo paralelo fala em confundologia. Testemunhas em choque enxergaram o que queriam acreditar: magia, ETs ou invasores. Pense comigo, uma cidade que vivia tranquila, de repente alçada à fama mundial por algo que parecia tirado de um filme. Jovens com olhos vermelhos, adultos impressionados, militares espiando, câmeras espreitando, e até um hospital seria palco de eventos jamais revelados. E agora, 29 anos depois, a cidade colhe frutos do misterioso episódio. Turismo, conferências, produtos temáticos, mas, paralelamente, cresce o silêncio oficial. Afinal, o que realmente se passava por detrás das portas da ESA, da PM, do Exército e do hospital? E você? Acredita no ET de Varginha? Será que as meninas viram realmente um ser alienígena? Ou tudo não passou de histeria coletiva e confusão mental? Caso da Escola Ariel. Imagine um dia comum em uma escola primária em Rua, no Zimbábue. Crianças correndo pelo pátio, o calor africano quente, risadas e brincadeiras, nada extraordinário. Até que algo realmente extraordinário acontece. Era 16 de setembro de 1994, por volta das 10 horas da manhã, durante a pausa escolar. 62 alunos com idades entre 6 e 12 anos estavam no pátio no recreio, enquanto os professores participavam de uma reunião dentro da escola. De repente, muitos viram um ou mais objetos prateados, discos, descendo do céu e pousando em um campo próximo à Ariel School. As crianças correram para a borda do pátio e, pasmem, relataram ter visto criaturas baixas trajando preto, com olhos grandes. Alguns se aproximaram e, segundo os relatos, comunicaram uma mensagem, por telepatia. Vários ficaram apavorados, chegando a chorar. Após a saída das crianças, elas contaram o ocorrido aos professores, mas foram ignoradas. Já em casa, os relatos se espalharam, e muitos pais foram até a escola no dia seguinte para confrontar a direção. A emissora nacional ZBC falou sobre o caso, e logo a pesquisadora Cynthia Hind, famosa por casos semelhantes, foi chamada. No dia 19, o correspondente da BBC, Tim Leach, esteve no local e declarou: "Eu lidei com zonas de guerra, mas isso eu não consegui lidar." No dia seguinte, Cynthia entrevistou as crianças e pediu que desenhassem o que viram. Os desenhos foram chocantemente semelhantes a pequenas criaturas com olhos grandes vestindo preto.
Em novembro de 1994, o psiquiatra de Harvard e ganhador do Pulitzer, John E. Mack, viajou para investigar. Mack ouviu dezenas de testemunhos e ficou impressionado com a consistência dos relatos. Segundo ele, as crianças relataram ter recebido mensagens ambientais. Poluição não deve continuar. Não sejamos muito tecnológicos e que o mundo pode acabar se não cuidarmos do planeta. Em alguns depoimentos chocantes, uma menina disse: "Eu lembro de olhos grandes que você não podia desviar o olhar. Senti uma mensagem no meu ser." Outro menino falou: "Eles nos advertiram sobre algo que iria acontecer. Devemos cuidar do planeta." Emily Trin, uma das alunas depois crescida, pintou quadros ilustrando as mensagens que recebeu. Muitos céticos apontam para a histeria coletiva ou atuação disfarçada de educadores. Brian Dunning, do podcast Skeptoid, destacou falhas na coleta dos depoimentos. Hind entrevistou as crianças em grupos, propiciando contaminação mútua. Além disso, a mensagem telepática só aparece nos relatos de Mack, sugerindo que o psiquiatra pode ter influenciado as crianças. Por outro lado, testemunhas permanecem firmes, destacando que não confundiram rochas com discos voadores. Até hoje, as crianças que relataram o avistamento mantêm que aquilo ocorreu de verdade, e algumas afirmam sentir quando eles, os seres, estão voltando. O que pensar disso? Um fenômeno real de outro mundo, com mensagens alertando a humanidade? Uma ilusão coletiva moldada por influências inconscientes? Um evento que surpreendeu psiquiatras e jornalistas, mas desconcertou a ciência? Ao imaginar dezenas de crianças em choque, olhando para um disco, sentindo uma presença e recebendo mensagens que ainda hoje ecoam, a questão que fica é: será que fomos visitados e simplesmente não ouvimos com atenção? E você? Acredita no avistamento em massa em rua? Foi um encontro real com outra inteligência? Ou um fenômeno psicológico coletivo? 5 histórias, 5 lugares diferentes, 5 momentos que desafiam o que entendemos como realidade. Em Roswell, destroços enigmáticos caíram do céu. Em Minas Gerais, um agricultor foi levado pelas estrelas. Na Amazônia, luzes atacaram e deixaram marcas reais. Em Varginha, o improvável se materializou no quintal de uma cidade. E no coração da África, crianças inocentes ouviram um alerta, talvez o mais importante de todos. Coincidência? Delírio coletivo? Ou evidências espalhadas de que nunca estivemos sozinhos? A verdade pode estar nos detalhes, no silêncio dos governos, ou nas memórias de quem ousou olhar para cima. Agora eu quero saber de você. Qual desses casos mais te impactou? Você acredita que estamos sendo observados? Ou que já fomos visitados? Deixa aqui nos comentários a sua opinião. Vamos debater juntos. Se esse vídeo acendeu aquela chama da curiosidade aí dentro, deixa o like, se inscreve no canal e ativa as notificações para não perder nenhum mistério novo. Porque aqui, a gente não só conta histórias, a gente investiga o impossível. Nos vemos no próximo episódio. E até lá, continue olhando para o céu. Imagine acordar numa manhã qualquer, ligar seu celular e se deparar com a seguinte manchete: cientistas detectam luzes artificiais em planeta fora do sistema solar. Não parece uma daquelas histórias de ficção científica que a gente assiste à noite com um balde de pipoca na mão? Pois é. Mas e se eu te dissesse que essa manchete está próxima de se tornar real? Agora, imagine o impacto que essa descoberta teria em nosso entendimento do cosmos, da vida e até da nossa própria existência. O simples fato de cogitarmos essa possibilidade já é o suficiente para deixar qualquer pessoa de queixo caído. Hoje a gente vai falar sobre o telescópio espacial James Webb e uma polêmica que correu o mundo. A suposta descoberta de luzes artificiais vindas de Próxima Centauri B, um planeta que orbita a estrela mais próxima da Terra depois do Sol. Mas antes de tudo, deixe seu like no vídeo e ajude nosso canal a crescer cada vez mais. Já aproveite e se inscreva caso não for inscrito e, claro, pegue a pipoca e se prepare, pois o que vamos passar agora são informações que abalaram o mundo da ciência. Lançado em dezembro de 2021,
O James Webb veio com uma missão ambiciosa: ser o sucessor do lendário Hubble. Mas ele não é só uma versão 2.0. É um salto gigantesco em termos de tecnologia, sensibilidade e alcance. Com sua capacidade de enxergar no infravermelho, o Webb consegue observar as partes mais antigas e distantes do universo, acessando regiões do espaço que antes eram completamente invisíveis. Ele olha tão fundo no tempo que é como se espiássemos o universo quando ele ainda era um bebê, com poucos milhões de anos de idade, logo após o Big Bang. Além disso, o James Webb é equipado com instrumentos tão sensíveis que podem captar pequenas variações na luz das estrelas, revelando pistas sobre a atmosfera de exoplanetas, sua composição química e, quem sabe, até mesmo sinais de vida. Ele também tem sido usado para estudar galáxias em formação, buracos negros supermassivos e eventos cósmicos extremamente antigos, ampliando nosso conhecimento sobre a origem e a estrutura do cosmos. É como se tivéssemos colocado os olhos mais poderosos da humanidade no espaço e eles estivessem nos contando segredos que ficaram guardados por bilhões de anos. Mas além de viajar no tempo, ele também é nosso detetive cósmico na busca por sinais de vida em outros planetas. E foi justamente essa função que colocou o James Webb no centro de uma confusão envolvendo Próxima B, um exoplaneta que fica a apenas 4,2 anos-luz da Terra. Sim, vizinhança interestelar. Esse planeta orbita a estrela mais próxima de nós, a anã vermelha chamada Próxima Centauri, e sua localização relativamente próxima faz dele um alvo natural para estudos mais detalhados. Descoberto em 2016, Próxima B rapidamente virou o queridinho dos astrônomos. Ele está localizado na chamada zona habitável de sua estrela, o que significa que, em teoria, pode haver água líquida por lá, condição essencial para a vida como conhecemos. Essa zona é aquela faixa ao redor de uma estrela, onde a temperatura não é nem tão quente a ponto de evaporar a água, nem tão fria a ponto de congelá-la. E onde há água, bem, você já sabe o que a gente espera encontrar. A simples possibilidade de haver oceanos, lagos ou mesmo umidade subterrânea já é suficiente para acender o radar dos cientistas. Mas tem um detalhe curioso. Devido à proximidade com sua estrela, Próxima B provavelmente sofre o que chamamos de bloqueio de maré. Um lado do planeta está eternamente virado para a luz, enquanto o outro permanece num escuro eterno. É como se um lado fosse um deserto escaldante e o outro um iceberg perpétuo. Essa condição cria um ambiente extremamente desafiador, mas também levanta hipóteses fascinantes. Será que poderia haver uma zona intermediária, uma espécie de crepúsculo permanente, onde as condições seriam mais amenas e, portanto, habitáveis? Que tipo de vida poderia prosperar num lugar assim? Foi nesse cenário que o James Webb teria detectado luzes artificiais na parte escura do planeta. Sim, luzes. Como se alguém lá estivesse acendendo postes, lâmpadas, iluminando cidades. Exatamente como fazemos aqui na Terra. E o mais assustador, essas luzes não teriam origem natural. Seriam sinais inequívocos de tecnologia alienígena. Um tipo de civilização capaz de criar infraestrutura luminosa, mesmo na ausência total de luz solar. E se for verdade, isso mudaria tudo o que sabemos sobre o universo e o nosso lugar nele. Imagine só, a maior descoberta da história da humanidade, escondida num canto escuro de um planeta próximo, esperando por nós. A simples ideia é poderosa o suficiente para alimentar discussões, teorias, filmes, livros e até mudanças filosóficas. Seria o fim do nosso status de espécie única e isolada no cosmos. Mas como tudo que parece bom demais para ser verdade, é preciso examinar os fatos com calma. Só que, e aqui vem o plot twist, a história não é bem assim. Tudo começou com um estudo científico publicado por dois pesquisadores, Elisa Tabor e Avi Loeb, um astrofísico de Harvard, famoso por suas teorias ousadas sobre vida extraterrestre. O estudo, feito ainda em 2021, antes mesmo do James Webb ser lançado, explorava uma simples pergunta:
Se existissem luzes artificiais em Próxima B, o Webb seria capaz de detectá-las? Ou seja, foi uma simulação, um exercício teórico baseado em cálculos e hipóteses. A resposta foi surpreendente. Sim, se essas luzes tivessem intensidade e espectro parecidos com os LEDs usados na Terra, o telescópio conseguiria captá-las com cerca de 85% de precisão. Isso considerando, claro, que as condições fossem ideais e que não houvesse interferências. Mas, infelizmente, o estudo ainda é puramente teórico. Nenhuma luz foi detectada de fato. Era apenas uma simulação, uma hipótese. E mesmo assim, ela foi distorcida e tratada por muitos como se fosse uma descoberta concreta. Infelizmente, parte da mídia e muitos perfis em redes sociais ignoraram esse detalhe e começaram a divulgar a ideia como se fosse uma descoberta real. Bastou isso para espalhar a confusão. Manchetes sensacionalistas, vídeos virais e até debates acalorados sobre por que a NASA estaria escondendo a verdade. Em tempos de desinformação, qualquer hipótese científica corre o risco de virar fato alternativo. E isso atrapalha não só o entendimento do público, como também o próprio trabalho dos cientistas. Mas calma lá. Isso não tira o brilho do James Webb. Pelo contrário, nos últimos anos o telescópio tem nos presenteado com imagens e dados impressionantes. Um exemplo recente foi a observação direta do exoplaneta TWA-7b, um gigante gasoso com massa parecida à de Saturno, localizado a 100 anos-luz da Terra. Isso é raríssimo. Observar diretamente um exoplaneta é como tentar ver uma vela acesa ao lado de um holofote. A luz da estrela costuma ofuscar completamente qualquer planeta ao redor, dificultando ou mesmo impossibilitando a observação. Observar diretamente um exoplaneta é um feito técnico extraordinário. Normalmente, a luz da estrela ao redor ofusca completamente o planeta. Mas o Webb conseguiu bloquear essa luz, como se criasse um eclipse artificial, e revelou o planeta escondido ali. Para isso, ele usou um equipamento chamado coronógrafo, que serve exatamente para bloquear a luz estelar. Uma conquista que pode mudar os rumos da astrobiologia, pois permite não só ver os planetas, mas também analisar sua atmosfera, composição e temperatura. TWA-7b é só o começo. Se conseguimos ver esse, com sorte e mais avanços, veremos planetas cada vez menores parecidos com a Terra. E aí, quem sabe, possamos detectar sinais reais de vida. Talvez até aquelas luzes artificiais que tanto queremos ver. A tecnologia está avançando numa velocidade incrível, e o que hoje parece impossível pode se tornar realidade em poucas décadas. Estamos entrando numa nova era da exploração espacial, onde cada descoberta nos aproxima do desconhecido. E a jornada não termina aqui. Em 2028, está previsto o lançamento do Extremely Large Telescope, um observatório ainda mais poderoso que o Webb. Se hoje já somos capazes de olhar tão longe e com tanto detalhe, imagine o que poderemos descobrir com essa nova ferramenta. Esse telescópio terá um espelho primário de 39 metros de diâmetro, o maior já construído, e será capaz de enxergar detalhes ainda mais sutis do universo. Com ele, poderemos estudar a atmosfera de exoplanetas com precisão sem precedentes, identificar elementos químicos complexos e, quem sabe, encontrar bioassinaturas claras de vida alienígena. Agora me diz, você acha que estamos sozinhos no universo? Será que alguma civilização já tentou se comunicar com a gente? Ou somos nós que ainda não aprendemos a escutar? A ciência nos mostra que o universo é vasto, misterioso e repleto de possibilidades. E a cada nova descoberta, nos aproximamos um pouco mais da resposta para uma das maiores perguntas da humanidade. Deixe seu comentário. Também deixe seu like, que ele ajuda nosso canal a crescer. Compartilha esse vídeo com seus amigos curiosos e se inscreve no canal para não perder nenhuma viagem cósmica como essa. Valeu demais por acompanhar até aqui, e a gente se vê no próximo episódio do Infinito Universo. Enquanto isso, continue olhando para o céu.